A palavra pode ser sua glória ou sua ruína. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Cestas de Energia. Obrigado pela presença dos queridos amigos que vão chegando aqui, participando ao vivo conosco. Do Daniel, que já está aí presente, bom dia. Valcione, Manuel Tavares, Arnaldo Sano. Tem mais gente que está chegando que eu estou vendo o númerozinho aqui crescendo. Bom dia você que está vendo a gravação. Daqui a pouco a gente bate um papo. Vamos então, já que é o poder da palavra, que a palavra nos leve então ao progresso, à nossa glória, começando com o decreto do bom começo. Vamos lá. Eu sou uno com a fonte divina e sigo o caminho da ação correta. Aqui e agora, onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Escolho manter meus pensamentos alinhados com o que me proporciona o mais alto bem. E minha qualidade de vida reflete esse meu modo de pensar. Amo a vida, amo a mim mesmo e, portanto, amo a todos que me cercam. Irradio paz, estou sempre em segurança e tudo está bem em meu mundo. E é nessa disposição, alegria, felicidade que avançamos nessa sexta-feira. João Leite Neto também está aí presente. Bom dia. Takashi Maeda, lá do Japão, está aí presente. Bom dia. Obrigado, pessoal, pela presença tão carinhosa e amável de todos vocês. Pois é, a palavra pode te levar à glória ou pode te levar à ruína. Nós falamos em sexta passada, se eu não me engano, né? Já que é cestas de energia, palavra é energia, pensamento é energia e a palavra é a manifestação de seus pensamentos, é uma energia muito poderosa, o poder da palavra, tem até o vídeo, acho que o nome era O Poder da Palavra, se eu não me engano. Eu quero continuar esse assunto, tá? E hoje dizendo para vocês o seguinte, que esse poder, o poder da palavra, é muito mais do que meras técnicas de oratória, por exemplo. É muito mais do que vou treinar minha voz, vou fazer exercício para a voz, Cris Almeida. É muito mais do que isso. O poder da palavra começa com, abre aspas, humildade. Escreve essa palavrinha no seu caderno de autoconhecimento, humildade, grifa, coloca ali o marcador de texto, humildade. Humildade é um ingrediente indispensável na arte da boa comunicação, que é o contrário da auto-vangloriação. Então veja, você quer ser um comunicador. Quando eu falo comunicador, gente, não é só dar palestra não, viu? Não é só dar palestra não. Você está num grupo de amigos, por exemplo, você falar e ser ouvido. Está ali numa reunião no trabalho, você expressa a sua ideia, as pessoas prestam atenção. Então, de um lado, você tem a humildade. Do outro lado, a auto-vangloriação. E você vai fazer uso disso. Porque se você é uma pessoa, digamos assim, arrogante, ou se para se expressar você precisa diminuir os outros que estão ali presentes, ou talvez não diminuir, mas faz pouco caso dos outros que estão ali numa reunião na empresa, num grupo de negócios, isso aumenta na hora o seu nível de rejeição. Na hora, você é aquela pessoa arrogante que fica se auto-vangloriando, as pessoas olham para você assim, esse cara, nossa, esse sujeito aí falando de novo. Vou contar uma história para vocês. Mas antes, bom dia também para o pessoal que está chegando. Adriano Luz, Simone Genaro, Adriane Pereira está aí presente. Obrigado, gente. Vou contar essa história para vocês todos. História de Coriolano. Conhece Coriolano? É um guerreiro romano. Na verdade, general romano, guerreiro romano. É história real, tá? Coriolano foi um general que lutou muitas batalhas por Roma, ganhou muitas batalhas. E na época dele, na Roma Antiga, Coriolano era assim, era quase um semideus, era adorado pelo povo romano. Porque ganhou muitas guerras, ganhou muitas vitórias para Roma, mas o tempo vai passando para todo mundo e ele já com a idade mais avançada, então ele teve que abandonar
as guerras, os campos de batalha, e decidiu então entrar na política. Muito bem. E como ele, em Roma, assim, Roma, Grécia, ali era o início da democracia, né, a história da humanidade, como ele era muito admirado pelo povo romano, por ter trazido muitas vitórias para Roma e tal, a sua vitória no Senado, pô, garantido. Lógico que Coriolano vai ganhar essa eleição, tem conversa não. Então, dada a situação, Coriolano foi lá na Assembleia, no Senado, apresentou a sua candidatura, só que nesse primeiro momento não falou nada, boca fechada. Ele foi lá, mostrou as marcas, os ferimentos de guerra que ele teve, das batalhas, só mostrou assim, mas nada, não falou nada, não abriu a boca. E os que estavam ali presentes, o povo, os senadores, tal, ninguém tinha dúvida. A vitória de Coriolano naquelas eleições seria certa, absoluta. Muito bem. Passou uma semana, na semana seguinte ele foi lá, agora ele ia falar. Mas bastou Coriolano abrir a boca, pronto. Ele perdeu a eleição ali mesmo, naquele momento. Nem tinha ido para as urnas, naquele instante perdeu as eleições. Por quê? Porque esse homem, Coriolano, esse general que era tão adorado, tão endeusado pelo povo, naquele momento do discurso dele, ele se mostrou arrogante. Começou a se auto-vangloriar, entendeu? Sabe aquela história assim, não foi exatamente essas palavras, estou atualizando aqui para o nosso português. Ele dizia mais ou menos assim, se não fosse por mim, Roma já tinha caído há muito tempo. Os romanos são os covardes. Enquanto os romanos ficam escondidos, como crianças choronas nas suas casas, eu fui para o campo de batalha lutar para proteger vocês. Os romanos não passam de crianças medrosas. Eles precisam de um homem forte e destemido como eu para conduzir Roma para a glória. A eleição dele, ó, completo fracasso. Completo fracasso. Estão entendendo, pessoal, a questão da humildade? Até William Shakespeare depois, muitos anos depois, obviamente, né? Ele escreveu um conto aí sobre Coriolano. E nas histórias de Shakespeare, ele retrata assim, que, veja, Coriolano perdeu a eleição pela falta de humildade, mas observe aqui, humildade não é você ficar, ou melhor, falta de humildade, né? E humildade não é ficar se humilhando, o problema não é esse, o problema é você humilhar os outros. Não é se humilhar, mas é humilhar. Aí o problema está em humilhar os outros. Então, Coriolano ficou bravo com o povo romano, chamando a atenção, dizendo que se não fosse por ele e tal. Aí Shakespeare conta o seguinte, que numa dada situação, aí eu não sei se é verídico ou não a história, tá? A história de Coriolano, sim, é verdade, mas o que Shakespeare contou pode ter romantizado um pouco, mas se aplica bem ao exemplo. O Senado tinha recebido, por causa dos impostos, tal, naquele ano, uma grande quantidade de grãos de armazenamento. Então o Senado ia votar ali para ver se ia distribuir. Como é que ia distribuir essa grande quantidade de grãos arrecadados para o povo? Aí Coriolano se levanta e não, imagina, isso é um absurdo, não devia distribuir não, cada um por si, Deus para todo. Quem quer tem que vai lá e trabalha e pronto. Cada um tem que fazer por merecer. O Coriolano começou a se exaltar ali, ele não queria, né? Ele nem tinha sido eleito ainda. E quando o Coriolano começou a dizer isso, cada um que se vire, cada um por si, não tem essa história não, Roma inteira se levantou e o povo inteiro de Roma se levantou exigindo que prendesse Coriolano e jogasse ele no precipício. O herói, antes endeusado, antes aclamado, que jogasse ele no precipício. Aí o Senado votou, não condenou Coriolano à morte, mas condenou ele ao exílio. Ele teria que sair de Roma e tal, né?
Então vocês vejam, olha a questão, né? A palavra é o tema do vídeo de hoje. A palavra pode ser sua glória ou pode ser sua ruína. Cuidado aí do povo, ó, você que você fala, tem gente que fala assim: "Ai, Cris Armeida, eu sou filho de italiano mesmo, comigo é assim, é vapt-vupt, é pabuf. Ah, eu não seguro não, né? Comigo é 880. Cuidado. Ah, eu sou autêntico, Cris Armeida. Eu falo que me vem na... Não, isso aí não é autenticidade não, meu amigo. Isso aí pode ser burrice, viu? Isso aí você não está sabendo se posicionar. A palavra, como diz outro, é como aquela flecha. Depois que você soltou a flecha, não tem mais como pegar a flecha de volta. Se fala tanto aí, hoje em dia, né? Controle de armas, tal. Meu amigo, a gente tem que ter controle da boca. Porque a palavra é energia. Palavra é energia. E certamente é uma das energias mais poderosas que nós possuímos. Entendeu? Até estava vendo esses tempos atrás aí na coisinha da internet, Facebook, YouTube. Pegaram, não vou falar de política não, tá, pessoal? Não vou nem falar nome. Pegaram um candidato, um político X, as palavras dele, né? Aí chegava o repórter chegou para o entrevistado e falou assim: o que você acha do político fulano que falou isso, falou não sei mais o que, falou não sei mais o que, tal. Aí a pessoa fica horrorizada. Nossa, isso é um absurdo, esse político fala isso. Ele é um fascista, ele é um nazista, é um taxista, é um não sei o que, né? Aí o repórter fala, só que não foi o político fulano, viu? Quem falou isso foi o político Beltrano. Aí a pessoa, mas não pode ser, não, mas ele devia estar equivocado, tal, entendeu? A palavra tem disso, gente. A palavra tem disso. Enfim, se você quer que a sua palavra tenha poder, como disse no comecinho, não é só palestra, não, numa reunião de amigos, numa reunião da empresa, numa equipe ali de trabalho, não é se auto-vangloriando. Não é se enobrecendo, como o Sérgio Catarina coloca ali, o arrogante acredita que existe duas opiniões, a errada e a dele. É isso aí, Sérgio. A errada, tem a opinião errada e a minha, né? Bom dia, a Rúbia Salles também está aí presente, a Donel lá no Facebook, bom dia, Alcione também está aí presente. O Manuel está dizendo, não conhecia a história de Coriolano, ainda bem que não foi eleito. Daria mais um ditador prepotente. Pois é isso aí. Então veja, a palavra, o poder da palavra, a energia da palavra, essa palavra ela tem que ser, sabe o quê? Tem que ser apoio. Vai abrir a boca é para dar um suporte para o outro que está ali. A palavra ela tem que ser um veículo para que as outras pessoas possam crescer, possam se desenvolver. A palavra tem que ser um veículo para que os outros também possam se expressar. Parece óbvio, né, gente? Mas, eu vou dizer, viu? Não é tão óbvio, não. Quantas vezes, eu já contei isso para você, eu já presenciei situações assim, vou numa palestra, você também já deve ter visto situações assim. Aí o palestrante sobe lá, pega o microfone, até online, hoje a maioria das palestras é online, né? Aí a pessoa começa... Os 10, 15, 20 minutos introdutórios é só para a pessoa falar do próprio currículo. Ela não começa a palestra, sei lá, uma palestra sobre autoestima. Aí todo mundo senta lá ou liga aqui a webinário, a live, vamos ouvir falar sobre autoestima. Aí o sujeito começa, não, que eu sou formado na faculdade tal, eu tenho pós-graduação não sei o quê, que eu sou mestrado não sei aonde, que eu fiz PhD, FGHIJ não sei mais no quê, que eu também fiz um curso de não sei das quantas, que eu sou especialista nisso, que eu tenho diploma em Harvard, que eu tenho não sei o quê. Fica lá, 10, 15 minutos e não começa a bendita da palestra. Eu sempre falo assim, quando eu vou numa apresentação, eu já chego chegando, com as quatro patas. já chego, já abro, começou? O tema é autoestima? Então, autoestima é isso e tal. Eu não fico falando de mim, sabe por quê? Porque se a pessoa gostar da palestra, depois ela vai pesquisar, quem que esse tal de Cris Armeida que falou? Aí ela pesquisa, entendeu?
Agora eu posso ficar aqui meia hora discorrendo o meu currículo, que sou graduado nisso, pós-graduado não sei o quê, diploma tal. Aí começa a falar, a pessoa não gosta. O que adiantou? Entendeu, gente? Então veja, comece sempre assim, numa discussão, numa reunião simples de empresa, de amigos, sempre valorizando a presença dos outros. Lembre-se sempre disso, a energia da palavra é a energia do acolhimento, por isso humildade. Humildade não é se ficar se vitimizando, ai tadinho de mim, gente, eu não sei falar, me desculpa. Não, isso não é humildade, isso é humilhação. Humildade é assim, é o acolhimento, somos iguais. É se importar com o outro, entendeu? Mostre-se interessado, vai conversar, vai falar com 2 pessoas, 2.000 pessoas, 2 milhões de pessoas, não interessa, mostre-se interessado. A gente fala muito isso no curso Carisma e Sedução, que tem lá na Unidarma. Tem o curso Comunicação e Influência também lá na Unidarma. Ser magnético, ser uma pessoa assim atraente, é permitir isso, tá? É permitir que o outro encontre espaço de acolhida e valorização naquela explanação e ele sinta que você é um espaço de possibilidades, de crescimento, de troca, de interação, tá certo? Aí sim, a palavra pode ser sua glória, não o contrário. Aliás, gente, por falar nisso, eu não sei se você já verificou lá, se você acessar lojadamente.com, eu lancei semana passada o áudio O Poder da Palavra. Tem lá o áudio O Poder da Palavra. Estou falando isso por quê? Porque acaba a promoção essa semana, viu? Estamos aqui, ó, para você que vai ver o vídeo daqui 1 ano, daqui 5 anos, já era. Mas para quem está aqui ao vivo, hoje é 26 de maio de 2023, quando a gente lança um produto, a gente lança ele com 50% de desconto. Passou o período promocional, aí volta o preço normal, tá? Então, esse final de semana é o deadline, depois acabou. Aí vai o preço normal mesmo, mas ainda está com 50% de desconto. Então você acessa lojadamente.com, procura lá O Poder da Palavra. Deve estar uma fortuna, né? Deixa eu acessar aqui enquanto eu estou conversando. Nossa, gente, está muito caro. Muito caro. R$9. 9,50, né? Não é nem R$10, né? Então, tá nesse preço promocional, tá bom? O Poder da Palavra. É um áudio, tá? Que você vai baixar ele, vai colocar o fone de ouvido, vai programar a sua mente para aflorar a sua intuição, o raciocínio rápido, entendeu? Quando a gente está aqui na live, eu faço muito uso disso, porque as pessoas comentam, fazem um comentário, eu estou desenvolvendo um tema aqui, então, ó, o pensamento, eu posso até assim, falar mais calminho, às vezes, entoar a voz mais alto, depois tal, mas a cabeça, ela tem que estar funcionando, senão eu estou aqui falando e trava tudo, né? Então, o poder da palavra, para você desenvolver intuição, raciocínio rápido na comunicação e, ao mesmo tempo, se colocar com humildade, com naturalidade, com clareza, sem perder o poder pessoal, tá certo? Então acessa lá, lojadamente.com e na busca dos áudios, procura lá, O Poder da Palavra. Você vai ver, esse áudio vai te ajudar nesse aspecto. Tá bom, gente? Maria Santos também está aí presente. Bom dia, Sérgio Catarina deixou lá uma mensagem. Sei que não sei tudo, sei que não sou o único que sei. Sei que o outro sabe o que eu não sei. Sei que eu e o outro nunca saberemos tudo que pode ser sabido. Por isso, só sei que nada sei. É uma frase socrática aí do nosso amigo Sérgio. Obrigado, querido. Obrigado pela contribuição. Essa questão de ser guru, de achar que sabe tudo, de achar que tem todas as respostas, é complicado, né, pessoal? Vamos abrir o nosso coração, estamos aqui para crescermos juntos, para contribuir. Conto com a sua contribuição. Pega o link desse vídeo, joga lá nas suas redes sociais, na sua linha do tempo, no WhatsApp das tias, da família que você participa, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Obrigado pela sua presença. Deixa o seu like, o seu joinha. Hoje à tarde, 5 da tarde, de segunda a sexta agora, 5 da tarde, temos as nossas mentalizações da tarde. Volte aqui às 5 horas da tarde. É importante, viu, gente? Mentalizar, incorporar aquilo que foi falado na parte da manhã
e vamos em frente. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.